Como fazer uma oração para ter resposta de Deus, para ter uma direção de Deus? Se você tem essa dúvida, então fique neste vídeo até o final. Eu quero te contar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu faço, que eu apliquei no meu dia a dia, para eu ter uma fé ativa, para eu ter um momento de oração ousado. Então eu já vou te pedir para comentar esse vídeo. Minha oração será respondida. Minha oração será respondida. E já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Por quê? Porque todos os dias eu coloco um vídeo assim da vida diária, de oração, de devocional, para te aproximar de Deus, para restaurar a sua vida com o seu cônjuge, com o seu marido, para você orar por ele, pela sua casa. Então pode botar aqui, ó, aqui embaixo tem vários vídeos, pode maratonar, você vai adorar. Então papel e caneta na mão, Bíblia se você quiser, ou se não só anote, eu vou ler alguns versículos para você. Mas eu quero te passar 7 coisas que eu faço, que eu aprendi, eu quero te ensinar. Gisele, mas eu tenho que fazer todas? Você tem que fazer todas e muito mais aquilo que você quiser. Lembre-se que a oração é uma conversa sincera com o Pai. É alguém que você quer que te ouça, alguém que quer te ouvir, que te ama, que te amou primeiro. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero te dar é ser persistente na oração. Mas Gisele, como assim ser persistente? Às vezes eu não tenho vontade. Sim, por isso mesmo. Ser persistente, mesmo quando você não tem vontade, e ser persistente ainda que a oração não tenha sido respondida. E cuidado, quero fazer um parênteses aqui. Cuide, porque às vezes a oração que você faz, você quer que seja respondida daquele jeito que você quer. Você já ora dizendo, ó Deus, eu preciso disso, então eu quero assim. Calma, ore. Como orar? Explique para Deus a sua situação, os seus sentimentos, o seu desejo, o seu sonho, o que você quer. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. E por que eu quero ler aqui a passagem de Lucas 18, do 1 ao 8, que diz sobre a parábola do juiz iníquo? Eu quero ler ela, mas depois você leia, você medite na palavra. É interessante, para mostrar que mesmo um juiz que não tinha tantos princípios bons, né? Não tinha os princípios bons, ele mesmo assim atendeu o pedido de uma pessoa de tanto ela pedir. Então diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então essa persistência é isso, é orar sempre, não desanimar. Por isso que eu tenho aqui o centro do meu canal e das outras redes sociais sempre o poder da oração. Foi assim que eu restaurei o meu casamento, restaurei a minha vida e me posiciono como uma filha amada de Deus. Curou a minha alma, é incrível. O poder da oração você deve ativar dentro de você e usar todos os dias. Então, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se portava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. O versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, essa sua oração é com fé? Você pede, você continua, você persiste? Ou a sua oração é somente pedindo bens materiais ou pedindo solução de problemas de forma imediata? Ou você vai ser igual essa viúva, fazer continuamente, tendo fé, tendo certeza que estou recorrendo a quem de direito deve me socorrer. Então se socorre, né? Seja persistente na oração para quem pode te ajudar. Ok? Não fique com essa dúvida. Ela não tinha, por mais que talvez ela soubesse, né, que ele fosse um juiz injusto, ela mesmo assim pedia o que ela achava de direito. Então continue pedindo, seja persistente na oração, continue. E até como Jesus disse ali no versículo 1, né? Orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, nunca desanimar, mesmo
Porque assim, ela foi continuamente. Então, quantas vezes ela foi e voltou sem resposta? E mesmo assim, ela não desanimava e ela continuava orando sempre, pedindo sempre, né? Voltando. Você faz isso? Às vezes eu me pergunto, será que eu acho que eu já orei bastante? Quer ver quando alguém vem para mim, ai Gisele, eu já orei muito. Eu sempre pergunto para a pessoa, o que é orar muito para você, né? Dica 2. Ter na oração um momento de abrir o coração para agradecer, pedir, clamar, louvar. Então, ter esse momento com Deus, de abrir o teu coração, ser sincero, ser um coração arrependido, um coração que busca, né, Deus, que ele seja ensinável, um coração humilde. Então, isso é um coração, no momento da oração, um coração que Deus gosta. Ah, Gisele, mas e eu tenho dúvidas se meu coração está aberto, se eu estou fazendo sinceramente. Se você quer cada vez aprender mais a orar, ter mais intimidade com Deus, continua, vai fazendo. Se você fizer isso, com o tempo você vai perceber que você vai subindo de nível, vai se tornando mais íntimo, vai se chegando mais, né? Ah, Gisele, mas eu gostaria de também melhorar mais as minhas orações. Então, leia a palavra, leia bons livros, jejue, peça direção para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Mas tenha esse momento de pedir, de agradecer e tudo isso de forma específica. Clame a Deus, chore, mesmo que você esteja triste, chore, porque Deus, ele atende até, ele sabe as tuas lágrimas, ele atende os teus pedidos de choro, inclusive. Dica 3. Já agradecer pela possibilidade de orar e que será atendido. Eu criei esse hábito, essa mania, eu sempre digo, Deus, obrigada por eu poder orar. Obrigada por eu poder orar em voz alta. Obrigada por eu poder orar a sua palavra, por eu ter a sua palavra para me apropriar, para ler na primeira pessoa, para dizer isso é para mim. Obrigada pelo Senhor ter deixado esse livro para mim. Obrigada porque o Senhor me ama, o Senhor me atende. Vai ser feita do seu jeito, vai ser feita da sua vontade. Então, para isso, alinha o meu coração. Eu quero aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, já estou te dando várias dicas aqui e isso a gente vai aprendendo e vai fazendo conforme você vai se dedicando, você vai se soltando, você vai clamando, você vai escutando um louvor, vai adorando, vai reconhecendo quem Deus é, né? E ele é pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar ou fazer ou a resposta que ele vai dar, né? Dica 4. Se colocar à disposição para viver o processo da oração. Isso, gente, é o mais fantástico. Senhor, eu quero tal coisa, eu gostaria, eu penso neste sonho, mas eu sei que talvez o Senhor queira que eu mude o meu coração, que eu viva um processo, que eu seja aprovada, que o Senhor me teste, né? Então, é você se colocar disponível. É naquele item ali, no item 2, que eu falei assim, momento para abrir o coração. É dizer, Deus, eu quero viver esse processo, porque eu quero me tornar a filha que o Senhor quer que eu seja. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ter um ministério, eu quero ter um casamento feliz. Então, para isso, eu quero que o Senhor me transforme de dentro para fora, por meio do Espírito Santo, na esposa que o Senhor quer. Então, faça isso de forma sincera. E tudo na vida é um processo, gente. Para entrar na Terra Prometida, eles viveram um processo de 40 anos, tudo tinha um motivo. Então, eu até estava esses dias ouvindo um vídeo, uma pessoa falou, eu só consegui restaurar o meu casamento quando eu me dispus a viver o processo. E eu falei, eu disse, é isso sempre que eu digo para as minhas alunas e foi isso que aconteceu comigo. Quando eu reconheci a minha responsabilidade, as minhas falhas, a necessidade de eu me transformar e me dispor nesse processo, eu consegui a restauração da minha identidade de filha, a minha cura da alma, né? Claro que é um processo, é uma transformação de todos os dias, é a gente persistir e resistir ao inimigo todos os dias, é declarar vitória no sangue de Jesus todos os dias. Dica 5. Orar dando glória a Deus. Então, vou ler para vocês João 14:13, que diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a gente tem que dar glória a Deus, a gente tem que pedir em nome de Jesus, reconhecer que é um nome poderoso, que está acima de todo nome, né? Por isso, cuidar para também não usar o nome dele em vão. Então, sempre dando glória a Deus, dizendo o quanto ele é poderoso pelo que ele já fez,
pelo que ele já me deu, porque ele já me resgatou, ele já me protegeu, ele já me curou, ele me sarou, ele perdoou dos meus pecados, ou seja, tudo que ele já fez lá na obra da cruz, né? Ele já me deu a vida eterna, ele já me disponibilizou, ele me amou primeiro, então tantas coisas, e por isso que a gente tem que dar glória a Deus. Sexta dica, orar a palavra e de acordo com ela. Isso, gente, é o que eu adoro fazer. Eu tenho a minha Bíblia, eu sempre mostro em todos os canais, a minha Bíblia sempre com orações pessoais minhas, mas sempre em cima da palavra. Então, que você crie o hábito de orar a palavra para você, declarando o seu nome na primeira pessoa. Então, quando você lê lá, quem habita no esconderijo do Altíssimo? Não, você tem que ler assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu, Gisele, que sou filha de Deus, que escolho Jesus Cristo, que decidi por Jesus Cristo, que creio em Jesus Cristo. Eu vivo, eu sou protegida por Deus. Então, declare a palavra e viva, né, ela de acordo com você. Até porque o ideal é a gente sempre ser fortalecido em Deus, estar com a força, pedir nessa força para Deus, para a gente inclusive poder orar por outras pessoas, tá? Dica 7. Orar com o poder do Espírito Santo. Eu quero ler para vocês Romanos 8, 26, 27, que diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ore pedindo auxílio na tua oração. Às vezes, pro Espírito Santo, né? Então, às vezes você vai orar, você às vezes não sabe o que orar. E daqui a pouco vem as palavras, daqui a pouco você lembra de uma situação, ore por ela. Então é porque o Espírito Santo está te conduzindo para isso, está te orientando. Às vezes você lembra de uma pessoa, você ora por ela. Gisele, mas aí eu lembro da pessoa e eu não sei o que orar por ela. Então diz: Espírito Santo, o que eu tenho que orar por essa pessoa? E mesmo que o Senhor não me revele, eu quero falar dela, eu gosto dela, ou ela deve estar passando algum apuro. Então eu peço que o Senhor mande os seus anjos cuidar dela, que o Senhor dê saúde. Se for na saúde dela, eu quero declarar cura, saúde divina sobre ela, que o Senhor ate as forças do mal, que o Senhor não deixe nada de mal acontecer com ela. Então é sobre isso, não precisa ser de forma específica, eu sei o que a pessoa quer ou ela me pediu. E já quero dar uma dica que também já dei em outros vídeos. Quando alguém ligar para você, eu pedir, ora por mim, cuide, não seja indiscreto pedindo especificamente o que a pessoa quer que ore, tá? Porque às vezes a pessoa tem vergonha e isso é uma questão dela com o Espírito Santo, às vezes pode ser até um vício, alguma coisa, mas ela está pedindo para te ajudar, né? Para te orar. Então, interceda por ela. Senhor, ore mais ou menos assim, né? Senhor, eu não sei o que a pessoa está precisando, né? Ela pediu só para eu orar. O Senhor sabe se for algum vício ou se for alguma tentação, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, se for algum mal, se for algum mal-estar que ela está tendo ou alguma situação, que o Senhor cuide dela, que o Senhor proteja ela, que o Senhor mande os seus anjos para ela, né? Eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor sabe, então eu te apresento essa sua filha, que ela tenha uma experiência com o Senhor, que eu possa falar do Senhor para ela, né? Que o Senhor convença ela, enfim, orar sempre pedindo, né, pro Espírito Santo interceder naquela pessoa, porque por mais que você fale de Jesus para alguém, quem convenceu aquela pessoa sobre Jesus foi o Espírito Santo, tá? Quem apresenta, né? E até também quero fazer outro adendo aqui, na dica 6, orar a palavra, sempre peça para o Espírito Santo te revelar a palavra. Foi ele que inspirou a palavra de Deus, então ele está com você. Então, quando você for ler a palavra, diga: Espírito Santo, esteja aqui comigo, me revela, eu não entendi isso aqui, ou eu quero entender, eu quero a revelação, eu te peço ajuda, por favor, esteja comigo. E sinta mesmo a presença dele, peça. Eu tenho o hábito de ler a palavra de Deus sempre no final das minhas orações, né? E aí a gente já tá mais conectado, assim, com Deus e é muito bom. Quando eu comecei a fazer isso, antes eu fazia em momentos separados e eu percebi maior revelação, maior intimidade com o Espírito Santo, maior sentir dele. Então, para você ter essas respostas de Deus, então, seja persistente, porque assim, se você não for persistir, como que você vai ter uma resposta?
né? Então tenha esse momento de intimidade com Deus, agradeça a Deus, tenha um coração aberto, esteja disponível também para viver o processo, porque não é automático. Então tá, então agora vai ser assim, eu vou orar, ok, de joelho. Não, viva o processo, esteja disponível para crescer em fé, para crescer na oração, para crescer com mais intimidade com Deus, né? E agora no final quero orar, então se possível feche os seus olhos, quero fazer uma oração simples, mas de coração, pedindo pro Paizinho do Céu para ele te cuidar nesse momento. Então vamos lá. Bom, Paizinho do Céu, eu te peço que o Senhor cuide dessa pessoa que está assistindo o vídeo, que o Senhor dê fome e sede da palavra do Senhor para ela, que ela consiga as respostas dela em oração, que ela, para isso, tenha uma oração ousada, que o Espírito Santo a convença de que ela pode ser sim e deve ser uma filha amada de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu único filho, é o Salvador, que ela viva a obra na cruz, que ela se posicione como uma filha amada de Deus e que ela colha todos esses frutos, todas as consequências disso e que ela gere dentro de si um poder da oração, que ela transborde para outras pessoas e que ela vire referência no momento de orar. Em nome de Jesus, amém. Então é isso que eu peço e fique sempre neste canal, porque todos os dias tem um vídeo para edificar a sua vida. Eu sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres que adoram ter o poder da oração ativado dentro de si. Eu adoro falar sobre isso. Então, por isso, aqui no primeiro comentário, além do meu WhatsApp, vai ter também o método Poder da Oração. Basta você clicar ali e ver todos os bônus, tudo que tem, tudo que você pode aprender. Venha transformar. Esse seu poder já está aí dentro, venha ativar. Gisele, mas eu já oro, então venha aprender mais, venha se posicionar como uma filha amada. Gi, eu não sei nada, então venha, eu te ensino como fazer, ler a palavra na primeira pessoa, proteger a sua casa, te proteger, orar, interceder por você. Sabia que você é sua maior intercessora? Então busque forças em Deus, não ore problemas, venha, não fique de fora, invista em você e seja uma mulher sábia.